Capítulo 66. Dawson checou o endereço no papel que trazia na mão. Sim, era isso mesmo. Rosemary Gardens, 42. Era ali que estava agora. A casa ficava em uma ruazinha que saía da Bladecrow Rose em Bradley Hills. As diferenças entre aquela casa e a do conjunto habitacional Holly Tree eram grandes demais para dois lugares a pouco mais de 2 quilômetros de distância um do outro. Era como se aquela casa estivesse em um outro planeta. Dawson chegou a pensar que Shona talvez quisesse se divertir um pouco às suas custas, colocando em um barco furado. Garotas de Rosemary Gardens não entravam por vontade própria no pardieiro de Holly Tree, e se fizessem, estavam precisando ser trancadas em seus quartos. Depois da conversa com a família de Duane, aquele era o próximo passo lógico. Esperava sair dali com alguma pista sobre quem havia informado Lyron que Duane ainda estava vivo. Alguém vazara aquela informação para o líder da gangue, e a sua chefe confiara-lhe a tarefa de descobrir quem havia sido. Ele já liderava os próprios casos antes, mas aquilo era diferente de um assalto à mão armada a um posto de combustível, um caso de lesão corporal grave ou mesmo de violência doméstica. Aquele caso havia afetado profundamente sua chefe. Ouviu dizer que ela chegara a encurralar Tracy Foster na parede de uma academia da cidade. Não sabia se isso era verdade ou não, e com certeza jamais saberia pela boca dela. Mesmo assim, não seria nenhuma surpresa. Havia algumas coisas naquele garoto que tocara fundo em Kim, mas ele não tinha a menor ideia do que poderia ser. No dia em que os dois ficaram junto a Duane no hospital, observando o movimento do peito induzindo artificialmente, ele havia visto a mão direita dela tocar de leve por cima do lençol branco, o pulso do garoto deitado ali, imóvel. Era um caso que a própria Kim teria investigado, se não estivesse tentando salvar a vida de Amy e Charlie. Então, passaram um caso para ele. Não podia decepcioná-la. Não iria decepcioná-la. Ele entrou na espaçosa varanda cheia de plantas verdes e frondosas em seus vasos. O som da campainha cantarolou em seus ouvidos. A porta da frente foi aberta por uma garota bem jovem, com menos de 20 anos. Vestia uma leg estampada e uma sainha preta por cima. A camiseta básica, cor-de-rosa, pendia de seu ombro esquerdo, e a fragrância do perfume Reckless da loja Perfumes se espalhou no ar. Ele o reconheceu na mesma hora. Era o mesmo perfume que havia comprado para a namorada no dia do aniversário dela. Ela até mesmo brincara na época, dizendo que dar presentes caros era sinal de que havia feito alguma bobagem. E aquele perfume havia sido de fato caro. Caro demais para uma adolescente, pensou ele. Laurie Kane? Perguntou, mostrando seu distintivo. Ela não desviou o olhar do rosto dele para checar a identificação antes de abrir a porta. Apenas deu um passo para trás e ficou junto à entrada. Entra aí, disse ela, inclinando a cabeça com um sorriso. Dawson entrou, tomando cuidado para não esbarrar na garota, e esperou enquanto ela fechava a porta. De repente, sentiu uma vontade inexplicável de abrir a porta novamente e ir embora. Pode entrar, ela disse, apontando para a sua direita com modos impecáveis. Ele entrou numa sala que ocupava todo o comprimento da casa. Havia um espaçoso jardim com vista para a bacia de Lye, e mais adiante, as montanhas Clent. Sente-se, oficial, disse a garota, acenando com a cabeça. Ela aproveitou para dar uma boa olhada nele, de cima a baixo, sem disfarçar nem um pouco. Ele também fez uma rápida avaliação dela. O nariz quadrado roubava um pouco da beleza de seu rosto, mas Laurie era uma garota que sabia aproveitar o que tinha. O cabelo era tingido de loiro atraente, e a sua maquiagem
estava perfeita, mas o mais óbvio era a sua sensualidade, que ele notou antes mesmo do perfume. Apesar da abundância de poltronas, ela sentou bem ao lado dele no sofá. Seu joelho encostou no dele. Ele o afastou. Preciso falar com você a respeito de Dwayne. As sobrancelhas dela se ergueram um instante, num gesto calculado de surpresa. Ele sentiu uma leve irritação percorrê-lo. Dwayne Wright, seu ex-namorado, o que morreu na semana passada. Talvez ela tivesse percebido o tom incisivo na voz dele, mas o ignorou. Ela apertou a parte de cima do braço de Dawson como se fosse um brinquedo, que não soubesse direito como manusear. Belo músculo, disse, inclinando novamente a cabeça. Obrigado, ele respondeu, afastando um pouco o braço e deslizando o máximo para a esquerda. Você poderia me dizer o que lembra do dia em que Dwayne morreu? Fizera aquela pergunta direta, de propósito, esperando que ela admitisse ter recebido a mensagem que Shona lhe enviara. A garota recostou-se no sofá e cruzou as pernas. Seu tornozelo roçou na perna dele. Dawson levantou-se e foi até a lareira. A garota parecia não entender as dicas que ele dava. Na verdade, não me lembro disso muito bem. Desculpe. Você é casado? Isso realmente não vem ao caso, ele replicou, cortando-a. Precisava fazer suas perguntas e deixar de lado aquela adolescente com seus joguinhos. Você ficou sabendo da agressão? Ele pressionou. Ela deu de ombros. Sinceramente, não me lembro. Pela expressão da garota, Dawson percebeu que ela nem sequer estava tentando parecer convincente. Lowry, preciso que você... Ela se sentou. Eu não tenho namorado, sabia? Você tinha ideia de que ele fazia parte de uma gangue? Ele perguntou, ignorando a sugestão na sua voz. Ela revirou os olhos e deu um passo na direção dele. É claro que eu sabia. Dawson recuou um passo. E era nisso que se baseava sua atração por ele? Ele perguntou direto. Ela encolheu os ombros. Eu realmente não... Se lembra, não é? Ele terminou a frase por ela. A expressão da garota não mudou. Ela olhou para ele de um jeito tímido e inclinou a cabeça, como se fosse duas crianças brincando de roubar beijos num parquinho. Alguém informou você que ele havia morrido depois do ataque da faca? Acho que sim. Ela assentiu. Foi isso. Alguém me contou que ele havia morrido. Por Deus, finalmente ela se lembrava de alguma coisa. Depois que você recebeu uma mensagem de texto da Shona? Sim, recebeu um recado dela. 1 ou 2 horas depois, eu acho. Ela deu mais um passo à frente, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Meus pais vão demorar algumas horas para voltar, sabia? Não fazia tanto tempo assim que Dawson saíra da adolescência, com todos os hormônios em ebulição, mas não se lembrava das garotas agindo daquele jeito. Naquela época, teria adorado, mas agora estava achando simplesmente irritante. Para ele, aquela garota supersensual e sedutora era apenas uma testemunha, uma pessoa que o interessava por causa de um crime que precisava solucionar. Lowry, eu tenho uma namorada e um filho. Tudo o que preciso de você são algumas respostas. Por mim, tudo bem. Ela deu de ombros. Dawson percebeu tarde demais que havia deixado a conversa se desviar da morte de Dwayne, mas havia uma insistência nos olhos daquela garota que começava a irritá-lo. A mensagem que você recebeu dizia que Dwayne ainda estava vivo? Ela desconversou. Acho que sim. Ei, eu já falei para você que toma anticoncepcional? Ela disparou, inclinando-os para cima dele. Aquilo já era demais. O potencial que aquela situação tinha de incriminá-lo e atrapalhar a sua carreira fez vários sinais vermelhos dispararem em sua cabeça. Ele passou por ela e foi em direção à porta da frente. Ela o seguiu logo atrás. Se eu quiser, posso dizer aos meus pais que você topou, sabia? Ela sussurrou contrariada.
Laurie finalmente captara a mensagem. Sua mudança repentina de atitude parecia de uma menina de 3 anos, que não ganhou um docinho que queria. Dawson também se deu conta da delicadeza da situação. Estava sozinho numa casa com uma adolescente que tentara de tudo para fazê-lo se deitar com ela, enquanto ele havia agido dentro das regras. Lidava com alguém de 19 anos e não precisava do consentimento dos pais dela para lhe fazer perguntas. O que ele precisava e muito era de uma testemunha, para a própria segurança. Quando já estava do lado de fora, ele se virou e fez uma única pergunta que realmente importava. Me diga, Lauren, você chegou a contar a alguém que Dwayne ainda estava vivo? Ela sorriu para ele, sedutora. Ele já sabia que palavras ela iria dizer antes mesmo que saíssem de sua boca. Ela não se lembrava, é claro. Capítulo 67. Karen esvaziou a água da pia e pegou o detergente em gel. Sua bela cozinha sempre alcançara um nível de limpeza padrão de laboratório, mas agora ela sentia que poderia realizar uma cirurgia cardíaca de peito aberto ali, sem risco de infecção. A casa entrara em uma rotina que rapidamente se estabeleceu. O guarda ficava sentado junto à porta da frente, com pouco o que fazer. Ellen se movia pelos bastidores ansiosa para ajudar quem quer que precisasse mover um músculo. Havia horas em que a presença de Ellen a irritava, não a mulher em si, mas as suas constantes tentativas de tornar a vida mais fácil para todos. Karen não queria que lhes tirassem as distrações. Queria recolher pratos, canecas e copos. Queria fazer qualquer coisa que ocupasse sua mente ou corpo, mesmo que por apenas um segundo. Qualquer distrações daquelas questões que rodeavam sua cabeça era um alívio bem-vindo. Ela sabia que Steven e, em certa medida, até mesmo Elizabeth, achavam o bloqueio de mídia uma medida equivocada. Até então, conseguira convencer os dois a confiarem em Kim, mas não sabia quanto tempo aquilo ainda duraria. Steven não era um homem fácil de persuadir, mas Karen ainda achava que os dois estavam certos em confiar no julgamento de Kim. Os caminhos das duas havia se cruzado ao longo de boa parte da infância delas, e aquela garota rabugenta de cabelo escuro tinha sido um enigma para todos. Não queria saber de amigos. Na verdade, evitava de propósito formar qualquer vínculo. Como em uma prisão, as circunstâncias pessoais e as razões para estar sob assistência raramente eram compartilhadas, e só muito mais tarde, Karen soube do trágico passado de Kim. Era realmente admirável que a jovem fosse capaz de funcionar, mesmo carregando toda aquela bagagem. Mas havia outra razão pela qual Karen confiava naquela mulher sem hesitar, e Kim nem sequer sabia disso. 12 anos atrás, Karen havia morado em uma ocupação na periferia em Wood Hampton. Ficara 2 anos sem emprego e perdera seu apartamento. Certo dia, aquela propriedade abandonada foi tomada por 12 policiais e 3 assistentes sociais, por causa de 7 crianças que moravam ali. Ela reconheceu Kim imediatamente e escondeu o rosto com as mãos. Uma mulher, linda, havia se trancado no quarto e se recusava a abrir a porta, ameaçando atirar o filho de 2 anos pela janela se alguém entrasse. Enquanto o resto dos policiais despendiam o edifício, Kim permaneceu na porta do quarto para fazer Linda continuar falando. Ela prometera a Linda que ninguém colocaria a mão no filho dela e que os dois ficariam juntos até que a saúde da criança fosse avaliada. No final, depois que o edifício foi liberado, a equipe toda se reuniu lá fora. Karen podia ouvir os policiais insistindo para que Kim os deixasse arrombar a porta, mas ela não arredara o pé dali.
Mais 40 minutos de negociações se passaram antes que Linda resolvesse abrir a porta. 2 assistentes sociais correram para pegar a criança, mas Kim barrou sua passagem. Eu dei minha palavra a ela. Isso foi tudo que ela disse. Karen havia visto e ouvido tudo aquilo, pois estava dentro do quarto quando Linda trancara a porta. Depois que o cômodo foi liberado, saiu rapidinho, sem ninguém perceber. Sentindo-se humilhada com a situação, fora obrigada a refletir sobre a própria vida, ao ver o sucesso daquela mulher. Kim era uma grande policial, ao passo que ela não passava de uma sem-teto, morando em um prédio abandonado. Na manhã seguinte, Karen foi a uma agência de empregos, decidida a só sair dali quando arrumasse trabalho. Ah, desculpe, não vi você aí dentro. Embora reconhecesse aquela voz, Karen virou-se para ver Elizabeth saindo da cozinha. Será que agora a gente não pode nem ficar no mesmo ambiente mais? Karen perguntou triste. Fazia tão pouco tempo que elas haviam se sentado naquele mesmo cômodo e segurado a mão uma da outra, confortando-se, compartilhando uma dor que só as duas eram capazes de compreender. Sabe o que é? Acontece que Elizabeth não conseguia juntar direito as palavras. Sabe, aconteceu que o que estava acontecendo era que há apenas alguns dias as duas eram mais próximas do que irmã. Agora competiam pela vida de suas filhas. A natureza surreal daquela situação era um golpe duríssimo para Karen. Qualquer que fosse o desfecho, as duas jamais iriam se recuperar. Nunca mais teriam a oportunidade de compartilhar uma lembrança afetuosa durante o jantar numa agradável noite de sábado. Agora, as duas estavam em pé, em um canto oposto daquele ambiente, separadas por mais do que um simples balcão de cozinha. Karen queria dizer alguma coisa, qualquer coisa que pudesse levá-la de volta àquela noite em que confiara à sua melhor amiga o maior segredo de todos. Apenas Elizabeth sabia que Robert não era o pai de Charlie. Pela primeira vez nos últimos dias, olhou a amiga mais de perto. Seu lábio está inchado, disse ela, inclinando um pouco a cabeça para examiná-la de outro ângulo. Elizabeth afastou-se alguns centímetros. Ah, não é nada. Eu caí no banheiro. Caiu em cima do quê? Karen perguntou, nem sequer fazendo questão de esconder que não tinha acreditado nem um pouco na resposta. Elas se conheciam muito bem, há muito tempo. Foi só um escorregão. Você já escorregou no banheiro antes, Elizabeth. Eu me lembro bem. Elizabeth deu um passo atrás. Não, não foi isso. Você disse que não iria permitir que ele fizesse isso com você de novo. É por causa dessa situação toda. Eu o pressionei um pouco e... Escute, o Robert não me bateu. E estamos na mesma situação aqui de vocês. Karen não tivera a intenção de fazer as palavras saírem daquele jeito. Na cabeça dela havia soado muito diferente. Ao saírem de sua boca, porém, a sensação era de que estava competindo por níveis de sofrimento e pressão. Os olhos das duas finalmente se encontraram, e Karen viu as lágrimas se formarem no rosto de Elizabeth, enquanto ela tocava com cuidado os próprios lábios. Em uma situação normal, teria ido confortá-la, mas até isso soava como uma traição à própria filha agora. Como poderia ficar ao lado do inimigo? Este pensamento atingiu seu coração como uma punhalada. Mas qualquer que fosse o desfecho, as duas nunca seriam capazes de se olharem e não enxergarem seus pensamentos mais íntimos. O que cada uma se disporia a sacrificar em nome de sua própria filha. Sua querida Charlie era o seu mundo. Karen daria a própria vida e a vida de quem quer que fosse para salvar a filha, até mesmo a de Amy. E ela sabia que Elizabeth se sentia exatamente do mesmo jeito. Nenhuma amizade poderia resistir a essa consciência. Enquanto estavam ali paradas,
se encarando de lados opostos do balcão. As duas sabiam disso. Karen voltou para a pia. Não havia mais nada a dizer.